Boa noite, gente. Como é que vocês passaram de ontem? Olha, gente, ó, o seguinte, nós já estamos no clima já começamos ontem, então eu não me importo, tá? No meio da aula, se quer levantar, pegar um café ali, volta, tá? Porque é aula, não é pregação, né? Então, às vezes, dá uma cansada, eu sei, vocês trabalharam hoje, uns acordaram muito cedo, então, respira, tá suave, pode ir lá, toma um café, volta, mas eu vou tocando aqui, tá bom? Queria pedir só pra, não sei como é que ficou, se alguém organizou aí, mas se alguém puder me dar um sinal, porque eu não olho no relógio, e aí a chance da gente ficar aqui até 00:30 é muito alta, né? E eu acho que ninguém quer ficar vendo minha cara até 00:30, concorda comigo? Então, eu pedi a ajuda de vocês aí, se vocês quiserem dar um sinalzinho assim, ó, dá um sinalzinho, cala a boca, cadê? Que aí a gente começa. Vamos rezar? Fica de pé. Certa vez, um monge dominicano mais novo, foi no mosteiro, encontrou com o Tomás de Aquino. E aí perguntou para ele, Tomás, eu queria conhecer sua biblioteca. Então, diziam que na cela de Santo Tomás de Aquino tinha uma biblioteca muito grande, né? Cela é onde eles dormem. E aí ele falou, não, vamos lá, vou te apresentar a minha biblioteca. E aí Tomás foi caminhando e, ao invés de levar ele para a biblioteca, levou para uma capela. E aí o menino perguntou, mas Tomás, eu queria conhecer a capela, eu já conhecia, eu queria conhecer a biblioteca. Ele falou, pois é, mas minha biblioteca está aqui. Tudo que eu conheço está dentro daquela caixinha ali, e apontou para o sacrário, né? Então, esse tem que ser a principal fonte, a primeira fonte que a gente tem que ter. Então, eu queria te convidar a fechar os olhos e pedir para que a Virgem Maria nos apresente Jesus do jeito que ela conhece. Ela que foi a maior teóloga da história da igreja, porque ninguém conhece mais Jesus do que a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Pode sentar, gente? E vamos lá, que hoje tem coisa para nós ver. Ó, recapitulando, ontem nós falamos da importância da vida intelectual para a nossa vida espiritual, né? A importância espiritual da nossa vida intelectual. Eu espero que eu tenha mexido com você de alguma forma, né? Então, se você ficou... Teve gente que já conversou comigo ali no fundo que foi dormir e não conseguiu. Foi graças a Deus. Esse é o objetivo, né? É o trauma. O que nós vamos fazer agora? Nessas duas aulas de hoje e de amanhã, nós vamos passar a limpo o conteúdo da doutrina católica que todo fiel precisa saber, certo? E é o conteúdo que vocês precisam saber também, certo? Sim ou não? Sim. Vocês estão vivos, gente? Sim. Então vocês vão me responder, não vão? Eu vendo vocês no eBay, gente. Vamos lá. Ó. Gente, então é o conteúdo que todo católico precisa saber e que vocês também precisam saber, certo? Errado. Esse é o conteúdo que todo católico precisa saber e que vocês precisam dominar. Percebeu a diferença? Uma coisa é você chegar pro seu filho e perguntar os 10 mandamentos e ele souber responder. Bonitinho, menino sabe. Agora, você virar pro catequista e perguntar os 10 mandamentos, não fez mais que obrigação, concorda comigo? O catequista tem que estar afiado, ele tem que dominar esses assuntos. E graças a Deus, não são assuntos demais, não é o fim do mundo. Então, só recapitulando, a gente conversou ontem, né? Os temas são o credo, os sacramentos, os mandamentos e as orações. Hoje nós vamos começar com as duas primeiras, o credo e os sacramentos. Então, se você gosta de anotar, já coloca aí, que é isso que a gente vai ver hoje, tá? O credo e os sacramentos. E eu pretendo passar desmistificando. Então, nós vamos fazer uma palestra que vai ser meio assim. Eu vou fazer um exame com vocês, tá? Vocês vão vir comigo, vão fazendo um teste, e eu vou explicando, e nós vamos passando a limpo os pontos. Infelizmente, não dá para eu passar todos os pontos com vocês. Eu precisaria de um curso só para falar do credo, né? Se pegar ali, só Jesus Cristo dá um outro curso. Então vou ter que passar de forma resumida. Mas vai dar para a gente poder fazer ali um geral e aí vocês irem passando. A ideia era o seguinte, imagina só, todos nós, quando nós estudamos algum assunto, nós temos algumas lacunas. Nós temos alguns buraquinhos de conteúdo que fica falhando.
certo? Então, eu costumo dar um exemplo de um quarto. Imagina só que você tem um quarto na sua casa, que é aquele quarto da bagunça, certo? Todo mundo tem um quarto no nosso cérebro, que é o quarto da doutrina católica. Geralmente, quando eu vou fazer esse curso, que eu ministro ele mais vezes, o que eu encontro no quarto da cabeça das pessoas? Um quarto bagunçado. Então eu chego lá, tem coisas que deveriam ter nesse quarto que não tinha. Tinha coisa que está lá que não era para estar lá. E tinha coisa que está no lugar errado. Então o que a gente quer fazer? E é o objetivo nosso agora nesses 2 dias. Eu vou colocar na cabeça de vocês aquilo que falta, vou jogar fora aquilo que não era para estar lá e colocar no lugar aquilo que está bagunçado. Então vamos fazer uma faxina, beleza? Para deixar tudo organizadinho, bonitinho, cheirinho, bater um Febreze para dar uma cheirada, entendeu? Vamos fazer um negócio organizado, tá bom? Então nós vamos começar com o credo. E aí, nós sabemos que o credo, que é aquela oração que nós rezamos na missa, nós começamos o terço com ela, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder. Esse é o principal ponto da fé. E esse ponto, ele tem que ser conhecido linha a linha. Eu vou pegar os principais de erro hoje e a gente vai destrinchar, tá bom? Só finalizando uma coisa ontem, teve um irmão que ontem me questionou ali, na hora que eu terminei, ele me chamou ali no canto e ele puxou a minha orelha com razão. E ninguém de vocês puxou, e eu falei assim, ó, esse povo estava dormindo. Eu não falei para vocês onde é que fica a palavra didaquê na passagem bíblica, vocês lembram que eu ia prometer isso para vocês? Eu falei que a palavra didaquê estava lá na Sagrada Escritura e eu não mostrei onde é que estava, né? Então nós vamos terminar a palestra de ontem e eu vou começar a de hoje, tá? Pega a sua Bíblia, Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, versículo 18. Vou dar a dica de novo, tá? Deuteronômio está lá no comecinho. É um dos 5 primeiros livros da Bíblia. A sigla dele está como DT. Estão comigo? Da bateria aqui, né? Deixa eu ver se eu troco esse microfone. Ou troca a bateria se sentir melhor. É só Ah, sim. Pode ser também. porque tá com a luzinha vermelha já. Isso é verdade. Alô, ó. Tá bom esse microfone? Então eu não vou nem trocar a bateria, vou só trocar o microfone mesmo. Obrigado. Queria me abandonar mesmo esse microfone. Eu não tava vendo a luzinha? Ele tava começando a dar tchau, né? Ele já tá assim, eu não aguento mais. Vamos lá? Gente, continuando no versículo 18, nós estávamos falando de como que viver os mandamentos interfere na nossa vida de maneira integral. Todos os aspectos da nossa vida. E aí, eu tinha falado para vocês da estrutura da passagem, né? Se você fizer X, vai acontecer Y. Mas se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Portanto, faça... Então, se você fizer o certo, vai acontecer o certo. Se fizer o errado, vai acontecer o errado. Portanto, faça tal coisa. E aí, o que a passagem faz? Ela encerra com portanto, faça tal coisa. E aí, isso começa a partir do versículo 18. E olha o que ele vai dizer pra gente. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás as vossas mãos como um sinal e levarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos. Uma pausa aqui. Ele está falando que não... Aqui é a coroação do que a gente estava conversando ontem. É necessário que você conheça a doutrina e fixe ela. Então ele coloca uma faixa frontal entre os olhos, para você ver o tempo todo, para que ele não saia da sua mente, certo? Isso tem que estar gravado profundamente em vosso coração. Versículo 18. Gravai profundamente em vosso coração e em vossas almas estas minhas palavras, para que você não tenha que sempre ter que ficar indo atrás. Se você grava no coração, você se torna uma fonte de boa doutrina para as pessoas. Eu tenho alguns amigos, isso acontece muito com o pessoal que trabalha comigo no Santa Carona. No Santa Carona nós temos alguns colaboradores e geralmente quem trabalha com a gente costuma ser meio que a fonte da família. Então o que acontece? Lá em casa também acontece isso, né? Minha avó faz isso de bastante. A gente vai almoçar na casa da minha avó, e aí a gente vai, chega, né? Os netos, tá todo mundo lá, eu sou o neto mais velho.
Todo mundo come, você come. Aí minha avó guarda as louças, não sei o quê. O pessoal uns vai tirar um cochilo. E aí eu já nem vou pro sofá. Eu já fico sentado ali na mesa mesmo, porque eu sei que minha avó vai voltar. Aí ela chega, senta. Gui, eu queria perguntar um negócio pra você. Eu falei, pode perguntar. A minha amiga lá no Sesc falou, aí ela sempre vai trazer um ponto de doutrina católica. Falou que o Papa disse, não sei o quê, e aí eu fico ali umas 2 horas. E aí virou uma piada da família. Meu irmão mais novo virou assim, ó, acabou o almoço, agora vamos sair daqui que é a catequese do Guilherme com a vovó. Eu não sei, pode ser que isso aconteça com você. Você seja essa pessoa na sua casa, que vai dar catequese para as pessoas que estão perto de você. Ou então é aquele parente, né? Que a pessoa fica com uma dúvida de fé, vê uma notícia no jornal, aí fala assim, não, espera fulano vir aqui, que quando ele vir, ele vai responder você. É bom que quando isso acontece, eu olho para vocês, tem uns que olham para o outro, assim, dá uma cutucada. Porque é uma vocação, tá, gente? Isso é um chamado. Então, gravar no coração para que você esteja sempre preparado para responder. É aquilo que Pedro vai dizer lá na sua carta, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para aqueles que vos demandarem a razão da vossa esperança. Inclusive, essa é a frase, né, do site do Padre Paulo Ricardo, que todo mundo pega assim, né? Está preparado para responder. Por quê? Porque toda vez que alguém te faz uma pergunta, sempre, você está diante de um coração aberto. Sempre. Grava isso na cabeça de vocês. Não tem exceção. Sempre que alguém faz uma pergunta, essa pessoa está com o coração escancarado para você. Então, quando o seu filho, por exemplo, te faz uma pergunta, por mais idiota que seja, ô pai, Jesus é filho de Deus, filho de Davi ou filho de José? Você fala, Jesus amado, agora eu não sei responder, né? Sempre que surge uma pergunta, é um coração escancarado. E aí, o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Não, quando chegar lá no domingo, a gente pergunta pro padre. Perdeu uma oportunidade muito grande, porque você sabe que você não vai perguntar para o padre, seu filho também vai esquecer. E aquele momento de evangelização precioso passa, porque vai chegar um momento lá na fase mais velha da adolescência que seu filho não vai ter esse interesse mais. Então aquela fase do porquê ela é muito importante. E percebeu a importância do catequista? Porque o catequista tem que ser o cara que está sempre preparado para responder qualquer pergunta que surgir. Eu lembro uma vez que entrevistaram o Romário. E aí, conversando com o Romário, perguntaram assim, qual que é a principal característica de um centroavante? Pra quem não manja aí, eu vou explicar para vocês. O centroavante é o jogador que fica lá na ponta, lá na frente. Ele é o último jogador. O primeiro é o goleiro, o último é o centroavante. Deu para entender? Tá lá na frente? Qual que é a principal característica do centroavante? O Ronaldo, fenômeno do centroavante. O Romário, centroavante. O Cristiano Ronaldo também, entendeu? Aí pensaram, né, que o Romário ia falar assim, o Cristiano Ronaldo não? Não é centroavante? Então eu falei errado, gente. Desconsidera. O Ronaldo é. O Romário também. Então desconsidera o Cristiano Ronaldo. Foi assim. Hã? Exatamente. Então, desconsidera aí que eu cometi um ato falho. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Continuando aqui. Aí perguntaram qual que é a principal característica do centroavante pro Romário. Aí pensaram que ele ia responder o quê? Fazer gol, aí. O centroavante é o cara que faz o gol. Qual que é a principal característica? Fazer o gol. E o Romário não respondeu isso. Ele falou assim, a principal característica do centroavante é saber dominar uma bola. Porque se ele não domina a bola, irmão, ele vai chutar o quê pro gol? Então o centroavante tem que receber bola alta? Tem que receber bola rasteirinha? Tem que receber bola fraca? Tem, bola forte? Tem. O centroavante tem que saber receber a bola, porque se a bola não chega nele, como é que ele vai chutar pro gol? O catequista, ele é esse cara. Ele tem que estar sempre preparado para responder a pergunta que aparecer, não importa qual ela seja. E às vezes, como é que vai acontecer? Você vai estar saindo da missa e aí vai aparecer alguém. Tira a dúvida, o Papa soltou um documento tal. Tô com um parente lá em casa, na noite de Natal, ele estava falando uns negócios para mim, ele é evangélico, eu queria saber. O bom catequista, ele tá ali, ó, ele domina na cabeça, domina no peito, domina no pé. A bola que vir, ele domina. Por isso que a Escritura está falando, gravai profundamente em vosso coração, porque você não vai andar com o catecismo 24 horas por dia na rua. Você não vai ser o cara que está lá andando, parecendo, né, o catecismo debaixo do sovaco aqui, né, glória a Deus. Você não vai fazer isso. Então você tem que estar com o catecismo na sua cabeça, filho. É a lógica que eu expliquei ontem.
Não dá para você decorar ele inteiro, você tem que ter a lógica da doutrina para conseguir dominar. E aí qual é a segunda coisa que a Escritura vai dizer para fazer? Agora é a mais interessante, versículo 19. Continuando. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitardes ou levantardes. Para por aqui. Ensinai-as, ensinar, didaquê. Aqui está a palavra. Didaquê é ensino, é ensinar. Então não é só guardar no coração, mas passar para frente. E em que momento? Na hora da catequese? No sábado de manhã, domingo de manhã, não sei que hora que é a sua turma? Na terça-feira à noite? Não. Falando dele, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitardes ou levantardes. Em todos os instantes. Percebeu a preparação que um catequista tem que ter? Por isso que a gente precisa passar limpo sempre o que a gente vai estudar na fé católica. E agora a gente começa a entrar no credo. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente fica pensando que eu conheço o credo, então nesse ponto está tranquilo. E muitas vezes você pode até pensar, poxa vida, o Guilherme veio lá do Brasil, pegou um avião, naqueles aviãozinho apertadinho. Imagina eu com esse shape aqui, gente, dentro do avião. Jesus misericórdia, né? Eu andava parecendo uma lata, assim, né? E tinha um cara do meu lado também que estava também do mesmo jeito. Eu desci lá em Atlanta desse jeito assim, né? Eu não conseguia nem andar mais, Senhor. Para vir aqui falar do credo, que você já reza no... Se eu pedir para você rezar agora o credo, você consegue rezar de olho fechado? Fala para mim, sim ou não? Consegue, claro que consegue. Só já crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí a gente tem ali a convicção de quê? Que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente está falando. Só que eu vim aqui para acabar com sua graça. E eu desejo do fundo do meu coração que você saia desse curso, pode ser me odiando, mas aprendendo uma coisa nova. Você crê em Deus? Sim ou não? Você crê em Deus mesmo? Sim. Então vamos lá. Você crê que Ele é o Senhor do céu e da terra? Sim. Você crê que Ele é providente em todos os momentos? Sim. Você crê que tudo que acontece de bom na sua vida vem de Deus? Sim. Você crê que Ele organiza cada parte da doutrina que está na tua cabeça quando você estuda? Sim. Você crê que Ele consegue mandar missionários para falar com você? Você crê que foi Ele que mandou eu para vir falar com você essa semana? Sim. Então você crê que eu estou aqui falando com você neste exato momento? Sim. Você crê que eu estou aqui falando e você está ouvindo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Não! Não! Por que não? Você crê em Deus, meu querido, mas em mim você não acredita não, você está me vendo. Você sabe que eu estou aqui. Você não crê que eu estou dando uma palestra para você. Você não crê que eu estou com o microfone na mão. Você não crê que tem um gordo careca falando com você. Você sabe, filho de Deus, você está me vendo. Ou não está? Sim. Então você não crê que eu estou aqui. Você nunca creu. Você sabe que eu estou aqui. Você está me vendo, você está me ouvindo, vocês me abraçaram, conversaram comigo, compraram minhas camisetas. Vocês estão convivendo comigo, gente. Vocês não precisam ficar doidos. Que surto coletivo é esse que está todo mundo aqui parado olhando para um púlpito do nada e rir junto ao mesmo tempo? Olha, crer é diferente de saber. Uma coisa é eu olhar para você e eu saber que eu estou agora em Boston, no Santuário Madonna Queen, falando com os brasileiros. Outra coisa é eu crer que nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que Ele muda o nosso coração. Então, quando alguém vira para você e pergunta, você sabe que Deus existe? Pergunto para você, você sabe que Deus existe? Sim? Você sabe que Deus existe? Pode falar, vai doer no coração, mas a gente começou agora a mexer lá dentro, assim, ó. Sua insônia começa agora. Você sabe que Deus existe? Pode falar, não, responde sim ou não, eu quero que dói, eu quero que... É para doer. Você sabe que Deus existe? Não sabe!
Você não sabe. Então vamos lá, gente. Você vai responder não, bem alto. Você sabe que Deus existe? Não sabe. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil falar. Mas você não sabe. Sabe por quê? Se você soubesse, filho, você morreu. Porque é lá que você vai ver Deus face a face. Entendeu? Então se alguém vira para mim e fala assim, Guilherme, você sabe que Deus existe? Não, eu não sei se Deus existe. Mas eu creio ardentemente que Ele existe, que Ele me ama e sem Ele eu não sou nada. Essa é a diferença de crer. Porque se eu sei que Deus existe, eu não preciso de fé. Por exemplo, vou chocar o coração de vocês de novo. Vamos lá. Trauma atrás de trauma, tá? Guilherme, você ia mandar a gente para as turmas de crise, vai mandar para o psiquiatra, né? Jesus Cristo não tem fé. Não teve fé. Exatamente. Jesus Cristo nunca teve fé. Por quê? Porque Ele é o próprio Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele sabe. Ele sabe. Hã? Exatamente. Mas Ele não falou, Ele não fez os milagres. Adoro isso, tá vendo? Tá começando a mexer lá dentro do coração, vai lá. Ele não fez os milagres Aham. para o povo ter a fé e acreditar no Pai dele. Sim. Você tava lá? Não sei. Mas ele, Vai que você tava lá no lago de Genezaré vendo Jesus caminhar sobre as águas. Mas valeu o exemplo. Dá um salve de palmas pra ela, gente. Foi muito bom, foi muito bom. mas ele não gostava de fazer os milagres. Não, mas ele fazia. Ele fazia Sim. para o povo ver. Aham. Então, não bate uma coisa com a outra. Pois é, mas ver os milagres é uma coisa. Crer que ele é Deus é outra. Quando, por exemplo, o coxo desce do telhado e Jesus fala, seus pecados estão perdoados. E depois que ele desce, ele fala, levanta e anda. Teve fariseu que achou que Jesus fazia isso pelo poder dos demônios. Uma coisa é eu crer que Jesus é Deus. Outra coisa é eu crer que ele era um mágico. Percebe a diferença? E outra coisa, no nosso caso é pior ainda, porque eu não estava lá. Quantos milagres de Jesus do Evangelho você viu? Nenhum, nem eu vi. Você viu? Tomé teve que tocar para ver, né? Mas percebeu o problema aqui? Uma coisa é eu saber que Jesus é Deus. Isso eu não sei, nem você sabe. E deixa eu te contar um negócio. Isso é a doutrina católica, tá? Isso é a doutrina que o Papa está rezando lá no Vaticano. Sempre foi essa doutrina. Essa sempre foi a crença da igreja. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele é o sentido da minha vida. Peraí, Guilherme. Então, peraí. Se Jesus Cristo não tem fé, porque Ele é Deus, Ele sabe. Eu acredito no quê? Na fé de quem? Salve de palmas. Salve de palmas. Isso aí. Acertou em cheio. Mano, mas você foi na jugular, assim, ó, papo. Fenomenal. Na fé dos apóstolos. Ah, ele foi Jesus na Via Sacra? Por isso, olha lá. Gente, vem comigo. Eu creio na fé dos apóstolos. Porque eles viram. Eles viram. Eu não. Quem estava lá em Genezaré? Pedro, Tiago e João no barquinho. Era eles que estavam lá, não era eu. E eles contaram para os seus discípulos o que Jesus havia feito. E esses discípulos contaram para os seus discípulos, que contaram para os seus discípulos, que contaram para os seus discípulos, que contaram para os seus discípulos, e passaram 2000 anos até que alguém falou no ouvidinho do Guilherme, e o Guilherme passou a crer também. Nós cremos na fé dos
apóstolos. E sabe qual é o nome que a gente dá para esse ato de discípulo ensinando discípulo, contando para discípulo, que conta para discípulo? A gente chama de entrega. Entrega a gente pode chamar de traditio, que a gente também pode traduzir no português para tradição. Isso é tradição. É quando a fé vai sendo passada de discípulo a discípulo até chegar na gente. E se Pedro foi o primeiro que passou para os discípulos e passou para os discípulos, quem são os guardiões dessa tradição? As pessoas que têm o munus, o poder de ter a obrigação de guardar essa tradição. Tanto de transmiti-la e garantir que ela seja transmitida da forma correta. Os bispos. Os bispos. Então quando a gente vê um bispo, e ele está com uma mitra, aquele chapéu que parece um peixe, e tem duas faixas aqui, a mitra simboliza a tradição. É como um livro aberto da Escritura. E as faixas que passam do lado é o Antigo e o Novo Testamento. Então quem é o guardião da tradição? O bispo. Nem o padre, é o bispo. Percebe que o bispo não é simplesmente um administrador de cúria diocesana? Percebeu o poder que um bispo tem? Percebeu o problema que é quando a gente resolve perder o respeito com um bispo? Não estou dizendo que eles são todos santos não, tá, gente? Mas olha só, para vocês terem noção. Tem uma afirmação da fé que é talvez a afirmação mais importante da Escritura toda. Os apóstolos, todo judeu, na verdade, acreditava que Jesus Cristo, quando se encarnasse, o Messias, quando viesse, seria um super profeta. Um profetão. Igual do Antigo Testamento. Nenhum judeu imaginou que o Messias seria o próprio Deus. Nenhum. Isso era inconcebível. E aí, um dia Jesus Cristo está reunindo com os apóstolos. E aí ele pergunta, o que estão dizendo por aí que eu sou? Aí os apóstolos respondem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, ou algum dos profetas. Já viu essa passagem? E aí Jesus vira para os apóstolos e pergunta, e vós, quem dizeis que sou? E aí os apóstolos não respondem. Quem responde? Eu particularmente não o chamo de Pedro, eu chamo de El Bonitón de mi corazón. É o meu santo de devoção. É Pedro que levanta e fala, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E muito provavelmente, a gente não sabe porque não está escrito, mas muito provavelmente os apóstolos, quando ouviram Pedro falando aquilo, pensaram, vixe, o menino empolgou. Você é louco, cachoeira, falou que ele é Deus. Por isso que Jesus olha para Pedro e fala, feliz és tu, Simão, porque quem te disse isso não são homens de carne, mas meu Pai que está nos céus. São Pedro recebeu uma revelação divina direta. Percebe? E olha só que simbólico. Essa afirmação tão importante não vem de João, não vem de Tiago, não vem de Judas Tadeu, não vem de Barnabé. Vem de Pedro, o príncipe dos apóstolos. Dos 12, aquele que é o principal, aquele que confirma na fé. E é aquele que, pela tradição e pela sucessão, hoje é o Leão 14. Simbólico, né? Por quê? Porque nós acreditamos na fé dos apóstolos. E os apóstolos acreditam na fé de Pedro. Porque ele é a pedra. E sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então vocês já perceberam que vocês não sabem que Deus existe, né? Ficou pacificado isso para vocês? Vocês estão traumatizados? Doeu no coração falar que não sabe que Deus existe? Porque às vezes a gente dá a resposta. E deixa eu falar um negócio para você. Para Crisma, por exemplo, ensinar isso na Crisma é um choque de realidade para os meninos. Principalmente para o mais ateuzinho de todos. Porque ele acha que ele é esperto, sabe? Chega lá. E quando você ensina a doutrina do jeito que ela é, esse menino volta para casa chocado. Porque ele entende que a fé é muito mais do que aquilo que ele imaginava acreditar.
A fé também tem essa capacidade. A doutrina e a vida intelectual também tem essa capacidade. Não de humilhar as pessoas, mas de mostrar para elas o quão infinita é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo? Vocês estão felizes? Ou vocês estão mentindo para mim? Então vamos lá. Gente, outra coisa que eu quero ensinar para vocês, a respeito ainda desse ato de crer. Toda pessoa é capaz de saber. Agora eu vou bagunçar a cabeça de vocês. Porque eu comecei com uma frase, agora eu vou dizer outra, mas eu quero organizar depois. Todo ser humano é capaz de saber que existe um Deus. Vou explicar a resposta que eu estou dando. Uma coisa é eu crer, e agora eu preciso muito que você fique atento às palavras, tá? Porque a palavra aqui agora vai fazer diferença, então você tem que estar usando bem claro na palavra que eu estou usando. Todos nós aqui cremos que Jesus é Deus. Estamos certo? Todos nós cremos que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, certo? Mas todo ser humano consegue saber que existe um Deus. Qual a diferença? Uma coisa é eu saber que existe um Deus. O que eu não consigo saber é qual Deus é o verdadeiro. Mas que um Deus existe é possível saber. A filosofia já cansou de explicar isso de N formas possíveis, tá? E quem faz a primeira explicação disso não é nenhum santo católico não, tá? É Aristóteles. Aristóteles e Platão. Então, é possível, através da razão, saber que existe um Deus? É possível. Isso aí já é, velho. A nossa questão aqui é saber se Jesus Cristo é Deus. E é isso que nós cremos. Gente, olha dentro dos meus olhos. Ficou claro essa explicação? Porque eu preciso saber se vocês entenderam direito o que eu estou falando aqui. Se não ficou, pode levantar a mão e perguntar. Porque eu estou vendo que vocês estão prestando muita atenção. Mas eu percebi que teve gente que ficou meio... bagunçou um pouquinho, né? Vamos lá. Ótimo, essa é a sinceridade que eu preciso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa é o principal calcanhar de Aquiles dos jovens agnósticos. Que talvez vocês se encontram com alguns deles na crisma. Ou na casa de algum parente seu. Que é aquela pessoa, aquele jovem que, Deus não existe, ou Deus não importa, ou então Deus é inalcançável. Eu sou agnóstico, não quero ficar pensando muito nisso. E saber responder esse ponto, ele é muito importante para você conseguir entender o que está na cabeça deles. Então eu vou fazer a explicação de novo, e eu quero que você venha comigo passo a passo, eu vou fazer invertida a ordem aqui, tá? Antes eu expliquei sobre Jesus Cristo, para depois falar a frase que eu fiz, agora eu vou fazer o inverso. Vamos lá. Gente, existe um Deus. Essa afirmação, eu quero que você subtraia dela a nossa religião. Eu quero que você subtraia o catolicismo disso, dessa frase. Tá bom? Então eu não estou falando aqui do Deus cristão, eu não estou falando do Deus hindu, eu não estou falando do Deus nórdico, eu não estou falando de Jesus Cristo. Exclui isso, tá bom? Imagina só essa pessoa, Deus. Esse Deus existe. E nós sabemos disso por várias formas de explicação. Então nós não precisamos crer que Deus existe. Que um Deus existe. Tá? Isso a gente consegue saber. Se você pegar o seu catecismo, eu ainda estou dando explicação ainda, tá? E você abrir ele. Lá na primeira parte, que vai ser no parágrafo 26, parágrafo 26 está lá no comecinho, viu, gente? Acharam aí? Tá ok. Se você chegar no 26, eu creio, nós cremos. Não tá aí? Que é o que eu acabei de explicar para vocês. Crer e saber. No 27, olha o título que está no capítulo 1.
o homem é capaz de Deus. Se você virar a página e for lá no no parágrafo 31, vai ter o trecho, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Esse trecho que eu estou explicando está aqui, tá? Para você poder usar como referência depois. Tá ok? Eu não vou ler com vocês, eu só estou te mostrando onde está para você marcar aí, para você poder depois ir para casa e dar uma lida. Tá joia? Vamos voltar aqui na explicação. O homem ser capaz de Deus é porque a gente é capaz de entender que esse Deus existe. Então vamos fingir que a gente é todo mundo ateu aqui, tá bom? Ninguém aqui tem religião, ninguém aqui é católico. Esquece esse negócio de igreja católica, esquece esse negócio de Jesus Cristo, só para a gente poder um fim pedagógico. Agora eu devolvo a fé de vocês para vocês, tá bom? Por enquanto a gente vai virar tudo pagão, para fins pedagógicos. Tudo o que existe é o efeito de uma causa. Por exemplo, eu tenho uma cadeira vermelha aqui na minha frente, certo? Essa cadeira vermelha, ela está aqui porque alguém a colocou aqui. Então, em algum momento da história, uma pessoa que talvez esteja até aqui entre a gente, colocou essa cadeira exatamente aqui onde ela está. Por isso ela está aqui. Essa cadeira não pode vir para cá do nada. Faz sentido para vocês isso? Eu sei que parece idiota, mas é porque vai ficar difícil, então começa do facinho para vocês irem acompanhando. A mesma coisa serve para esse tripé. Alguém colocou esse tripé aqui, para ele estar aqui. A mesma coisa serve de mim. Eu estou aqui por quê? Porque antes de vir para cá, o Kennedy e a Patrícia pegaram o carro e me trouxeram para cá. Mas eles me pegaram na casa deles porque o padre me levou para a casa deles em algum momento. E o padre me levou para a casa deles porque a Rúbia lá de Clinton me trouxe para cá. Percebeu que eu estou fazendo um passado? E a Rúbia de Clinton me trouxe porque uma hora eu cheguei lá em Hartford. Eu posso voltar 34 anos no passado e dizer que eu estou aqui hoje porque há 34 anos atrás eu nasci lá em Brasília. Você percebe se eu for voltando no tempo? Todas as coisas que existem têm uma causa. Tudo. Eu estar aqui, essa cadeira, esse microfone, você... Se você está aqui é porque em algum momento você veio para os Estados Unidos, ou então você nasceu aqui. Faz sentido? Imagina só que eu vou voltando no tempo. Eu volto 34 anos no tempo. Eu volto 50 anos no tempo. Eu volto 80 anos no tempo. Eu volto 90 anos. Eu volto 1000 anos. Eu volto 5.000 anos no tempo. Imagina que eu volte 3,8 bilhões de anos no passado. Eu vou chegar num negócio que eu não sei se já ouviu falar, chamado Big Bang. Já ouviram falar? Todo mundo tá ok? Curiosidade, não sei se vocês sabem, tá? A teoria do Big Bang foi criada por um sacerdote chamado Georges Lemaitre, um belga. Foi o único homem que foi capaz de discordar de Albert Einstein e sair vitorioso. Ele trabalhou para o Vaticano muito tempo depois. Então não tem nenhum problema acreditar no Big Bang não, tá? E o que o Big Bang ensina pra gente? Nós somos todos pagãos, lembra? Ninguém aqui nós é tudo aqueles adolescentes que gostam de ciência. O Big Bang vai explicar pra gente o seguinte, estou ensinando física. A partir do momento que o Big Bang aconteceu, essa grande explosão, passou a existir o tempo, o espaço e a matéria. O tempo, o espaço e a matéria. Tudo passou a existir no Big Bang. Então percebe que é meio estranho eu dizer que existiu matéria antes do Big Bang? Não dá, né? Porque a matéria existiu com o Big Bang. Foi o Big Bang que criou a matéria, concorda comigo? É meio estranho eu dizer que existe espaço, porque o espaço só existiu com o Big Bang. Faz sentido? É estranho eu dizer que existia tempo, porque o tempo só passou a existir com o Big Bang, certo? Então, se não existia tempo, não existia espaço e não existia matéria, o que foi que explodiu?
E eu vou fazer uma pergunta mais ainda. O que foi que explodiu? Onde explodiu? E quando explodiu? Porque se não tem matéria, não tem o que explodir. Se não tem espaço, não tem onde explodir. Se não tem tempo, não tem quando explodiu. O que foi que explodiu? Percebeu que essa pergunta ela é... E se você perguntar isso para um cientista, sabe qual é a resposta oficial? A resposta que eles dão mesmo, assim, real. Não dá para dizer. Sabe por que não dá para dizer? Porque se não tem espaço, não tem tempo e não tem matéria, o que você vai medir? O que você vai observar? Que raça você vai procurar no universo? Não tem como você ver nada que tem antes do Big Bang. É como se o nada tivesse explodido, literalmente. Só que olha só que legal. A teoria do Big Bang foi desenvolvida por volta dos anos 20 e 30, mais ou menos, por esse padre belga chamado Georges Lemaitre, que para mim deveria ter um processo de canonização aberto. Não sei porque que o Vaticano não faz isso, mas eu admiro ele demais. Padre piedoso, padre que rezava missa, padre fiel à igreja, tá? Antes que você fique assustado. Mas voltar aí, a gente é pagão, volta. Esquece esse padre. Se não existia tempo, nem matéria, nem espaço, é necessário que tenha algo. Esse algo a gente vai chamar de qualquer coisa. Inventa um nome para mim. O Pereretumbau. Eu acabei de inventar. Então é necessário que lá existisse ou haja, não sei a palavra que você quer dar, um Pereretumbau. Esse Pereretumbau, ele não pode estar preso no tempo. Porque o tempo passou a existir com o Big Bang. Então lá não tinha tempo, então ele não está preso no tempo. Ele não está preso no espaço, porque o espaço passou a existir com o Big Bang, então lá não tinha esse espaço, ele não precisa de espaço. E ele não está preso na matéria, então porque com a matéria existiu com o Big Bang, você entendeu a lógica aqui, não vou ficar repetindo de novo. Está conseguindo me acompanhar, né? Porém, esse Pereretumbau que tinha lá, tem duas características que a gente tem ela muito clara pra gente. Primeira delas, ele tem vontade. Porque uma hora não existia o Big Bang, de repente passou a existir, esse cara quis fazer alguma coisa, esse Pereretumbau. Concorda comigo? Segundo, tudo que surgiu depois do Big Bang tem regra, tem ordem. Se eu pegar uma maçã e soltar aqui nos Estados Unidos, pegar uma maçã e soltar lá no interior do Goiás, e vai cair do mesmo jeito. E quem estudar a maçã aqui nos Estados Unidos e fazer o mesmo estudo da maçã lá no Brasil, vai ter o mesmo resultado. O negócio é tão absurdo, que Albert Einstein conseguiu só com cabeça, giz e quadro, sem botar o olho num microscópio, numa luneta. Ele não observou nada, só cabeça, giz e quadro. Ele conseguiu chegar numa teoria de que existia uma coisa chamada buraco negro. Agora, há pouco tempo atrás, a gente conseguiu tirar foto de um. Como é que um homem consegue, somente com a força da razão, descobrir uma realidade que nunca foi observada? Por causa da regra. Ele entendeu a regra. Perfeito. Então, se existe, é porque teve vontade esse Pereretumbau. E se tem regra, significa que esse Pereretumbau tem inteligência. Isso que eu estou falando para vocês é Santo Tomás de Aquino. Em 1200 e tarará. 800 anos antes da teoria do Big Bang. O que eu acabei de fazer para vocês? Eu acabei de fazer de forma extremamente resumida e simplista a constatação filosófica da existência de Deus. Ou Deus existe, ou nada existe. Ou Deus existe, ou vocês não estão me vendo aqui agora. Nós estamos numa piração. Então, com a razão, eu consigo saber que Deus existe.
Isso a gente consegue. Aristóteles conseguiu, Platão conseguiu, Santo Tomás de Aquino conseguiu. Agora, qual Deus é o Deus verdadeiro? Isso a gente não consegue saber com a razão. Isso a gente não dá conta. Você pode passar anos pensando, você pode jogar no papel, você pode fazer filosofia, você pode fazer teologia, pode fazer... com a razão você não consegue chegar nessa resposta. Você nunca vai ter uma prova empírica, uma prova testemunhal, você nunca vai ter uma pedra, sabe, alguma coisa que te olha no microscópio, nada que te prove que Jesus Cristo é Deus. E não é que a gente não tem ainda, nós nunca teremos. Por isso que eu vejo muitas vezes, isso é muito comum no meio protestante, saem umas notícias sensacionalistas. Arqueólogos comprovam a Bíblia. Acharam a tábua da Arca de Noé. Já viram esse negócio? Não vai fazer diferença. Sabe por quê? Se identificarem que a Arca de Noé existiu. Que prova que a gente tem de que Moisés fez ela porque Deus mandou? E não porque teve sei lá. A prova de que Jesus é Deus a gente nunca vai ter. Nem hoje, nem ontem, nem sempre. Nós nunca vamos ter. Então você nunca vai ver um cientista provando que Jesus é Deus. Você consegue provar que Deus existe. E percebeu essa diferença? Ou está ficando complexo? Uma coisa é saber que um Deus existe. Outra coisa é saber que Jesus Cristo é esse Deus. Guilherme, então como é que a gente faz para crer em Jesus? Aí nós precisamos de fé. E a fé é um dom. Não é um esforço pessoal. Ela é uma virtude teologal. Ela tem que ser pedida na oração. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vejo muitas vezes a gente encontrando com pessoas que não têm fé, talvez um parente que a gente tem, talvez alguém que a gente ama muito, e às vezes na ânsia de querer que essa pessoa se converta, a gente fica procurando argumentos para convencer ela de que ela tem que se converter. Então a gente fica ali gastando horas, às vezes a gente gasta aqueles minutos antes de dormir, a gente está lá no trabalho pensando, a gente está tomando banho pensando no argumento, e se eu te explicar de tal jeito, eu vou botar tal vídeo do YouTube para a pessoa assistir, eu vou explicar com tal argumento, eu vou dizer que o filósofo tal fazia tal coisa, a pessoa não vai se converter desse jeito. Não vai. Porque a fé não vem por argumentação. Não vem. Eu posso ficar horas e horas e horas falando. A fé vem através de um dom. E se é um dom, eu tenho que pedir na oração. A gente converte os outros rezando pelos outros. Em primeiro lugar, o argumento funciona? Pode ajudar. Óbvio que pode. Anunciar que Jesus morreu por nós é a forma correta? É a forma correta. Nós precisamos evangelizar? Precisamos evangelizar. Só que se você não reza pelas pessoas, não vai adiantar. E isso não é uma pregação. Oh, desculpa, eu falei errado, né? Falei certo? Se você não reza pela pessoa, não vai adiantar. Você precisa rezar por ela. Isso é um ato de fé. A mesma coisa acontece com o seu catequizando. Uma coisa é ele entender a doutrina católica. Outra coisa é ele crer que Jesus Cristo é Deus. Entender a doutrina católica é argumentação. Você vai lá e vai explicar para ele. Agora, ele crer que Jesus Cristo é Deus é fé. Você precisa rezar por ele. Ontem eu postei uma frase dizendo assim: não se converte uma pessoa falando de Deus para ela. Se converte uma pessoa falando dela para Deus. É isso aí. Ótimo exemplo. Todo mundo viu o que eu falou? Que a gente converte a pessoa não falando de Deus para ela, mas falando dela. Santa Mônica faz isso. Santa Mônica passa 30 anos rezando por Santo Agostinho. E é isso que faz com que ele se converta. Mais do que a argumentação. Porque você pode convencer alguém de que Deus existe. E eu gastei toda a minha explicação aqui para provar isso para vocês. Só que essa explicação ainda não é suficiente para que a pessoa venha para a Igreja Católica. Guilherme, mas espera aí. Então como é que Deus fez? Porque a Igreja Católica existe. Tantas pessoas
acreditam em Deus, tantas pessoas creem em Deus, tantos santos que a igreja tem, como é que Deus, Jesus Cristo, chegou até nós? Aí agora a gente termina a nossa explicaçãozinha. Com a razão a gente consegue saber que Deus existe. Os nórdicos souberam chegar a essa conclusão. Eles acreditavam em Thor, Odin, Freia. Os gregos chegaram a essa conclusão. Eles acreditavam em Zeus, Atenas. Certo? Os povos da Mesopotâmia acreditavam em Baal, acreditavam em vários outros deuses que tem na Sagrada Escritura. Jesus Cristo não foi concebido pela inteligência humana. É ele que se revela. E ele começa se revelando lá atrás com Abraão. Os homens tinham vários deuses porque eles sabiam que Deus existe, mas eles não sabiam qual Deus era o verdadeiro. Então o Deus verdadeiro vira para o povo de Deus e fala: oi, sou eu. Isso a gente chama de revelação. E esse Deus se revela aos pouquinhos, porque ele sabe que o homem precisa de paciência. Então o que ele faz? Quando Abraão começou a conhecer a Deus, o que ele sabia de Deus? Deus falou para ele a seguinte frase: eu sou o Deus que criou o céu e a terra. Eu sou o Deus que criou o universo. Toda a teologia existia em volta dessa frase. Com o tempo, Deus vai se revelando aos pouquinhos. Então imagina como se Deus estivesse atrás de uma cortina e ele vai dando, mostra o olho, mostra a testa, mostra o pé. Oi! O povo de Deus vai vendo partes de Deus, vai conhecendo pedaços da doutrina. Então acontece um momento que Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, sobe no monte. Pega um papel e uma caneta aí, anota uns negócios para mim. Fala pro povo aí que tem 10 coisas que eu não quero que eles façam. Amar eu sobre todas as coisas. Deus está se revelando pro povo. Deus está começando a falar o que ele é. Por isso que você vai encontrar na Sagrada Escritura alguns momentos que ficam meio... Por exemplo, Ló. Ló foge de Sodoma, certo? E ao fugir de Sodoma, a esposa dele estava curiosa ou não estava? E ela olha para trás, não olha? Vira um estado de sal. E aí, o que vai acontecer? Todo mundo aqui é adulto, eu posso contar a história do jeito que está lá, até porque está na Bíblia, né, gente? Se eu ficar ocultando vocês, Ló precisa continuar a sua descendência. Como é que ele faz para continuar a sua descendência? Pode falar mais alto. Ele tem... Sim, mas foi com as filhas, concorda? Gente, um dia um catequizando pode perguntar para você, um que é mais espertinho: Ló não é considerado um justo? Como que ele pôde ter relação com as próprias filhas? Piora a situação, né? Não sei se você sabe, mas esse argumento só piora, não melhora a questão. Como que fica? Deus não se revela de uma vez. Deus se revela aos poucos. E ele gasta milênios se revelando. Imagina a paciência de Deus. Aos poucos se mostrando. Aos pouquinhos. Olha aqui eu. Oi. Então tinha hora que o homem fazia coisas que não era para fazer. Mas Deus relevava. Por quê? Porque ele não tinha revelado isso ainda. Quando é que Deus sai da cortina? Quando é que Deus abre a cortina e se apresenta plenamente na frente de todo mundo? Esse sou eu, sem nada a esconder, do jeito que eu sou. Jesus. Salve de palmas para todos vocês, gente. Isso foi maravilhosa. Foi música para meus ouvidos, vocês falando de Jesus. Jesus. Ele é essa revelação. E aí agora sim, a gente conhece toda a verdade que morreu numa cruz por nós. Eu não sei se você reparou, mas por incrível que pareça, todo esse caminho que a gente está fazendo é o cerne do credo.
daquilo que a gente crê, daquilo que a igreja crê, do jeito que a gente tem que crer. E eu quero que você pegue o seu catecismo e eu quero que você faça uma marcação nele, só para você ter uma noção. Eu quero que você abra no parágrafo 26, que você estava aberto, beleza? E você vai segurar o parágrafo 26 aí. E segurando o 26, eu quero que você abra até no parágrafo, 1065. Você vai segurar o 26 e vai abrir o 1065. Você vai ficar com um catoião de papel na mão. (1065). Acharam aí? Beleza. Se você tem marca-página, eu queria que você marcasse essas duas páginas. Esse catoião de texto que você segurou é o credo no catecismo, que eu resumi aqui para vocês. Ok? Você vai perceber que da parte que você precisa estudar, isso aqui é quase que metade. Tá bom? Gente, isso aqui é coisa demais, não é? Pesquisa para você ver como é que é uma suma de teologia, que você vai ver que isso aqui não é nada. Confia. Dá para estudar, não é impossível não. Confia no processo. Vamos lá? Estão comigo, gente? Eu tô vendo que tá saindo fumaça da cabeça de vocês. E eu adoro isso. Eu olho para vocês assim, ó. Vocês estão assim, ó. Entendeu? Tipo, vocês estão assim, o que o padre fez com a gente? Por que ele trouxe esse cara de lá? Deixa ele lá, pelo amor do Senhor Jesus. Vocês estão atentos, mas a cabeça tá assim, ó. Gosta assim. Alguém quer tomar uma água? Quer não, porque a gente não tem tempo. Vamos lá? Gente, a gente já sabe que Deus existe. E a gente crê que o Deus da Igreja Católica é o Deus verdadeiro. Todo mundo concorda comigo com essas duas afirmações, concorda? Sim. A gente sabe que Deus existe? A gente... Tá, vamos lá. A gente sabe que existe um Deus. A gente crê que o Deus da Igreja Católica é o verdadeiro? Ótimo. Estamos até aqui, tudo bem, né? Agora, como é que eu me relaciono com esse Deus? Deus se revelou. Certo? Tá lá. Oi! A gente já sabe que ele é o Deus. A gente já crê que ele é o Deus. Agora, como que eu vou me relacionar com ele? Ah, Guilherme, eu posso rezar. Mas, não o seu crismando, não o seu catequizando, mas o pai dele pode vir com essa aí para você, e essa eu adoro quando aparece. Geralmente, eu não sei porquê, são os homens que vêm com esse argumento. Que ele fala assim, não, pra que eu vou na igreja? Eu tô rezando aqui em casa já. Não precisa ir na igreja, não. Já viu essa afirmação? Já viu gente falando isso? E como que você responde? Fala pra mim. Você reza em casa? Você reza em casa, não reza? E por que de acha você tem que ir pra igreja? É porque tá mandando. Vamos lá que eu tô gostando das dicas. Vamos lá. Então eu vou porque Deus mandou. Então não é por amor, não. É por mandamento, por lei. Tá, hã? Para comungar? Tá indo bem. Tirou. Fenomenal. Salve de palmas para ela, gente. Vocês estão tudo morrendo. Bate palmas. Aê! Vive, gente! Já vive. Gente, mais uma coisa para chocar o seu coração. A gente não reza na igreja. A gente pode até rezar na igreja. Mas a igreja não foi feita para rezar. E essa não tem pegadinha, a frase é essa mesmo. Você pode rezar na igreja? Claro que pode. Diria até que você deveria fazer isso, mas a igreja não foi feita para rezar. Porque rezar, você pode rezar na sua casa. E nisso, o tio lá, sem camisa e shorts, assistindo o jogo do Flamengo no domingo, tem razão. Você não precisa ir para a igreja para rezar. Me fala um negócio. Você precisa ir para a igreja para rezar o terço? Não. Você precisa ir na igreja para fazer novena? Não.
Você precisa ir na igreja para acompanhar o Frei Gil de madrugada? Então para que você vai na igreja? Não é para rezar. Não, você pode adorar em casa. Você não pode não ter o Santíssimo exposto, mas você pode adorar. A adoração não é só com o Santíssimo. Tá, isso aí realmente é muito bom. Mas eu consigo adorar sozinho em casa? Consigo. Você não precisa do Santíssimo. É possível você fazer um ato de adoração em casa. Você vai na igreja, gente, e isso é que é o tchan da coisa, porque na igreja existe um negócio chamado sacramento. Isso você não tem na sua casa. O sacramento, ele é simplesmente a única forma que existe de você se salvar. São as vias que Deus deu para você ir para o céu. E o catecismo, na hora de explicar o sacramento, ele usa uma analogia que eu acho maravilhosa. Lembra da mulher que sangrava? Toda vez que o catecismo vai trocar de parte, quando ele vai falar do sacramento, ele usa um versículo. Na hora de falar do credo, na hora de falar dos sacramentos, ele fala da mulher que sangrava. A mulher que sangrava estava lá há 12 anos com aquele sangramento, Jesus aparece, ela vai se afastando no meio das pessoas, e ao passar no meio das pessoas, ela toca na orla do manto de Jesus. A mulher que sangrava não rezou. Quem rezou foi Bartimeu, que vira para Jesus e fala assim: Senhor, que eu veja. A mulher que sangrava não rezou. Ela não fala com Deus. Já parou para pensar nisso? E ela faz uma coisa que é muito mais absurda. Ela literalmente rouba a graça do Senhor. Sabe por quê? Porque ela toca o Senhor. Não toca? Ela para de sangrar? Para. E o que Jesus fala? Alguém me tocou. Pedro até fica bravo, né? Pô, Jesus, a gente tá quase numa micareta do chiclete com banana aqui, de gente arrastando. Alguém te tocou? Ele, não, mas alguém me tocou diferente. Você percebeu que o milagre da mulher que sangrava não foi consentido? Já parou pra pensar nisso? Tem um milagre que Jesus fala, né? A pessoa vira assim, se tu queres, tu pode, e eu quero. Dessa vez não teve. A mulher roubou a graça de Jesus Cristo. E não tem como você falar o contrário. Não, é desse jeito mesmo. Alguém me tocou. Quem foi? Jesus não sabe quem foi, nem o que aconteceu com essa pessoa. Ela sabe que alguém me tocou. Isso é um toque no mistério. Isso é a pessoa tocando o próprio mistério da encarnação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me fala um negócio. Você peca, não peca? Óbvio, né? Porque nós todos, eu estou me incluindo, o que nós somos? Miserável. Né? Nós é um bando de miserável. Se você chegar na sua casa, se ajoelhar na beira da sua cama e orar para que Deus perdoe o seu pecado, diz para mim, Ele pode te perdoar? Sim ou não? Pode falar alto que vocês acertaram, gente. Sim ou não? Eu sei que estou fazendo pegadinha demais, estou traumatizando vocês, né? Mas vamos lá. Pode. Porque Ele é onipotente. Ele pode perdoar você lá no seu quarto, ajoelhado na beira de sua cama. Mas diz um negócio para mim. Quando você levantar da cama, Ele te perdoou? Ótimo. Você sabe se Ele te perdoou? Não faço a menor ideia. Eu ajoelho, eu peço que Deus me perdoe, Ele pode me perdoar, mas quando eu levanto da cama, eu não sei se Ele me perdoou. Agora, você pecou, você sai da tua casa, você vem aqui para uma Dona Queen no horário da confissão, você entrou no confessionário, se acusa dos seus pecados, recebe a absolvição. Foi Jesus que marcou o horário da confissão? Não, quem marcou foi o padre. Foi Jesus que mandou você vir ou você que decidiu o horário que você vinha? Você que decidiu, não era? O horário da confissão que você ia vir? Quando você sai do confessionário, você foi perdoado? Percebeu a diferença no sacramento?
O sacramento, ele é o sinal visível da graça invisível. Isso você não tem na sua casa. Não tem. Se eu pegar uma Eucaristia, botar aqui em cima dessa mesa e falar para o Senhor, nós vamos fazer aqui uma grande efusão no Espírito Santo, vamos pegar um violão, vamos cantar, vamos fazer entende? Vamos chamar aqui o Padre Marcelo Rossi, o Frei Gilson, vamos chamar o Papa Leão XIV, vamos chamar os dicastério de comunicação, vamos chamar todo mundo e vamos fazer um grande louvorzão e pedindo para que o Senhor consagre essa hóstia para que ela vire Eucaristia. Deus pode transformar ela em Eucaristia? Olha a pergunta, Deus pode? Deus pode? Adora a dúvida, porque você já percebeu que no começo você já não sabe nem se pode. Olha que beleza! Agora, chegou o padre. E eu não quero que você imagine o padre daqui não, tá? Eu quero que você imagine o padre lá de Minas, que você conheceu, que era um padre mais comum, que bebia na festa junina, sabe? Aqueles padres mais ruinzinhos do Brasil, sabe? Imagina. Aí chegou lá o padre, com sono, dormiu tarde, preguiça. Aí ele chega, começa a fazer a oração, mas ele está ali, não preguiça do mundo. E aí ele vai, pega o missal, lê o que está em lê o que está em vermelho, lê o que está em preto, faz o que está no vermelho, bonitinho, mas morrendo de preguiça. A missa demorou meia horinha só, ele estava sozinho. Aquela Eucaristia, aquele pãozinho virou Jesus Cristo? Sim. Olha só que beleza. Então quer dizer então que um padre do interior do Brasil, com preguiça, lendo um livro e fazendo o que está em vermelho, consegue em meia hora fazer o que nós nem sabe se dá para fazer com 350 mil adoração, efusão no Espírito, Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Papa Francisco, Papa Leão XIV e o escambau. É isso que você está me dizendo? Afirma, é isso que eu estou dizendo, é isso. Por quê? Porque é um sacramento. Isso você não tem em casa. Por que eu vou para a igreja se eu posso rezar em casa? É claro, porque lá na igreja não foi feito para rezar. Lá foi feito para algo muito mais sublime, muito maior, muito mais incrível, que é o sacramento. Então, os sacramentos, quando eles acontecem, eles são a garantia de que a graça está acontecendo. A garantia. Eu não consigo entender, de verdade, alguém que estuda os sacramentos, entende os sacramentos, virar evangélico. Para mim é humanamente impossível. Sabe por quê? Porque Deus pode perdoar o pecado do evangélico? Sempre que eu perguntar se Deus pode, vocês falam que sim, tá, gente? Ele é onipotente, esse é o conceito, tá bom? Se o evangélico ajoelhou lá e pediu perdão dos pecados, Deus pode perdoar ele? Pode, oxe, claro que pode. Ele é Deus, gente, ele é Deus, tá? Ele é Deus, significa que ele joga no modo God Mode, ele pode fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Nada coloca limite nele. Ele pode. Mas perdoa? Percebeu que sair da igreja católica é largar uma certeza por uma dúvida? Percebeu? Sim. O problema que acontece? E Deus dá 7 caminhos para que a gente possa se salvar. O primeiro deles é o batismo. O segundo deles é a crisma. O segundo deles é a crisma. Eu imagino que vocês iam chutar talvez a Eucaristia da iniciação cristã, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. A ordem dos sacramentos não é batismo, Eucaristia e crisma. Estou falando da iniciação cristã, tá? A ordem dos sacramentos é batismo, crisma e Eucaristia. Guilherme, mas aqui a gente faz diferente. A gente faz primeiro a Eucaristia primeiro para depois fazer crisma, não é?
Isso foi um desenvolvimento que surgiu na Idade Média para garantir que durante a crisma o bispo ia participar da cerimônia. Entendeu? Mas antigamente, nas igrejas ortodoxas e também na igreja romana primitiva, os sacramentos eram nessa ordem: batismo, crisma e eucaristia. Foi só uma mudança pastoral para garantir que o bispo esteja presente na crisma. E aí eles deixaram a crisma para depois. Entendeu? Foi uma mudança tardia na igreja. Mas a ordem tradicional é essa: batismo, onde nós entramos na graça, a crisma e a primeira Eucaristia. Pergunta. A gente já está terminando, eu vou abrir para as perguntas, tá? Para que serve a crisma? Confirmar do quê? Por quê? Por que o batismo precisa confirmar? É porque quando você só batiza, você está ali meio na dúvida, aí você precisa, é certeza agora vai dar o segundo carinho. Então, quando a criança, a pessoa não tem consciência, e aí como ela não tem consciência, na crisma ela está fazendo já um ato livre. Exatamente. Quando você é adulto e você batiza, você tem que fazer a crisma. Se a regra fosse essa, eu não precisaria. Vou bagunçar mais a cabeça de vocês. Na igreja ortodoxa, as crianças são batizadas, crismadas e fazem a primeira Eucaristia no dia do batismo. Bebê. É. A primeira Eucaristia, crisma e batismo é junto, na mesma cerimônia. Então o nenenzinho já sai crismado na igreja ortodoxa. Como é que fica essa explicação que vocês me deram? Eu sei que está dando nó na cabeça, mas sabe por quê? É que a gente escuta sempre as explicações e a gente está acostumado a... Eu também já dei essa resposta várias vezes. Até que um dia você para pensar e assim, não faz sentido o negócio. Gente, o sacramento do crisma, ele é o sacramento do Espírito Santo. Quando o bispo chega no crismando, ele fala: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele redime toda a igreja dos seus pecados. Certo? Então a igreja está salva. Jesus Cristo foi salvo na cruz. Nós fomos salvos pela cruz, certo? Tá claro isso para vocês, né? Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Só que você percebe que demora 50 dias. E lá no Pentecostes, o Espírito Santo desce e só a partir daí os apóstolos começam a pregar? Deixa eu parar para pensar nisso. Porque os apóstolos já tinham um mandato missionário. E de fazer discípulos todas as nações. Não tinha esse mandato? Tinham. Eles já tinham sido redimidos pela cruz, não tinham? Por que eles esperaram 50 dias? Eles estavam com medo no início. Depois, Jesus, quando veio, soprou o sopro do Espírito Santo. E aí no sopro do Espírito Santo passou o medo. Não, a pergunta é séria. Eles viram que Jesus venceu a morte. Pois é. Na verdade, é mais para cá. A questão do medo não era o que impedia. É porque você não pode pregar se não for por ação do Espírito. Você não pode pregar sem ação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce nos apóstolos em Pentecostes, a igreja começa a pregar. E quem é o primeiro a pregar? Pedro. Ele desce do cenáculo, prega e converte não sei quantas mil pessoas, não era? Então, a primeira pregação da igreja é quando o Espírito Santo vem. Na nossa vida individual é do mesmo jeito. Nós somos salvos pelo batismo. O batismo tira o nosso pecado original. Nós somos redimidos e fazemos parte do corpo místico de Cristo. Mas a gente só pode sair em missão depois que a gente é crismado. A crisma, ela é o sacramento do mandato missionário. É o Pentecostes na vida pessoal de cada um. Por isso que a camisa da crisma é o Espírito Santo com os foguinhos. É o Pentecostes na vida do crismando. Entendeu? Isso é a crisma. A Eucaristia, vocês já sabem o que é? Não precisa explicar? Tá bem para vocês, né?
A gente ir cortando aqui. Esses são os sacramentos de iniciação cristã. Nós temos sacramentos de cura, que são 2. O sacramento de cura número 1, que a gente mais conhece, agora sim, pode falar? A confissão, ou penitência, ou reconciliação, tanto faz o nome, tá? E a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, gente, ele é o ato de Jesus de curar. Levanta-te e anda. Que queres que eu veja? Jesus não curava os doentes? Essa cura dos doentes continua através da unção dos enfermos. E nós temos 2 sacramentos de serviço, que nós recebemos não para a gente, mas para os outros. Matrimônio e ordem. Você percebeu que é de serviço? Quando eu me caso para mim? Eu me caso para o outro? Também não. Quando eu me caso para servir a igreja. Um padre, quando se ordena para servir a igreja. O casal, quando se casa para servir a igreja. O que o sacramento da ordem fornece para a igreja? Os sacramentos. O que o matrimônio fornece para a igreja? As pessoas que irão recebê-lo. Quando você tem um sacramento, você tem a Eucaristia na mão do padre e um fiel que recebe. Certo? Se eu tiro o fiel, não tem comunhão. Se eu tiro a Eucaristia, não tem comunhão. Então, na hora de comungar, você tem 2 sacramentos acontecendo ali. O sacramento da ordem de um sacerdote que fez a consagração eucarística e o matrimônio que está manifestado no filho daquele fiel que está ali recebendo a comunhão. Percebe que as famílias são tão importantes quanto os padres? Porque se você tira os padres, não tem sacramento. Se tira as famílias, não tem quem o receba. A igreja acontece através desses 2 sacramentos. O de serviço, ordem e matrimônio. Para encerrar, só para matar agora, e aí eu já vou abrir para as perguntas, tá bom? Porque eu sei que a gente já está estourando o tempo, já estouramos demais o tempo, né? Vou encerrar agora, e agora morreu, fechei aqui, tá? A não ser que vocês não queiram que eu pare, porque eu ia falar sobre bênção e exorcismo. Ah! Tá bom então. Gente, eu posso continuar amanhã falando disso. E aí eu abro para as perguntas agora. E aí amanhã eu começo falando de bênção e exorcismo. O que vocês acham? Pode ser? Então beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir para perguntas agora, tá? E aí a gente já deixa já amanhã, o pessoal vamos falar do capeta amanhã. Dá uma esticadinha, que eu sei que é puxado, eu sei que é muita coisa para assimilar. Quiser levantar com a perninha aí. E eu vou fazer o seguinte, o outro microfone não está funcionando, eu vou deixar para vocês já irem fazendo as perguntas, pode ser? Ok? Quem tiver à vontade, pode começar. Só levantar a mão e eu vou chamando. Bom demais aí. Vocês querem uns 5 minutinhos para tomar água? A gente dá uns 5 minutinhos então, pode ser? Então vamos lá, gente, 5 minutinhos para tomar água e a gente volta para as perguntas, ok? Certo? Então, vou dar alguns exemplos, né? Jesus Cristo se batiza, instituição do batismo. Você tem a instituição da Eucaristia na Santa Ceia, certo? Você tem a unção dos enfermos na hora que Jesus está curando as pessoas. A confissão está presente no fim do Evangelho de João. Quando Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos, ele fala assim, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem lhes retiverdes, eles serão retidos. Também está lá. E a crisma também está. Só que a crisma, ela está com outro nome. A gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente chama de crisma um ato. A crisma, na verdade, é um óleo, tá, gente? Mas o que é a crisma na Sagrada Escritura? É a imposição das mãos. Então, quando Jesus manda os apóstolos imporem as mãos, ele está mandando crismar as pessoas. Tanto que no Atos dos Apóstolos, você vai ter passagens onde as pessoas são batizadas, e aí os discípulos dizem,
você foi batizado. Agora vá até os apóstolos para que eles possam lhes impor as mãos. E a imposição das mãos acontece até hoje no sacramento da crisma. Então a crisma está também na Sagrada Escritura. Então todos os 7 sacramentos você encontra na Bíblia, todos eles é Jesus que instituiu. Nenhum outro sacramento surgirá desde então, porque todos eles são por revelação divina. Guilherme, Deus pode salvar uma alma por outros meios que não sejam dos 7 sacramentos? Pergunta, Deus pode? Pode. Como? A gente não faz ideia, tá, gente? Ninguém faz ideia. Porque se a gente soubesse, Deus tinha revelado, né? Então, os 7 sacramentos são a forma com a qual Deus deixou para que a igreja administre a salvação. Porém, Deus pode salvar de outras formas que o homem desconhece. Do jeito que ele quiser. Amém? Vamos lá, gente. Pode levantar a mão aí e ficar à vontade. Pau na máquina. Ok. Você precisa ter fé para crer. Por quê? A fé, ela é um dom. Ela é um dom que ela vem de Deus. Ou alguém pedir por você. Entendeu? Exatamente. Santa Mônica, ela pede para Santo Agostinho, né? Por Santo Agostinho. Por 30 anos. Ela é a mãe dele e ela deu Santo Agostinho para a igreja, né? E aí vem a pergunta, mas aí, Guilherme, eu tenho livre-arbítrio. Desculpa, eu tenho livre-arbítrio. Alguém vai pedir o dom da fé para mim, mas eu vou receber essa fé? Parece meio contraditório, né? Parece que você está interferindo na minha... Ô, filho, eu já mandei parar. Parece contraditório, parece que vai contra o livre-arbítrio, né? Não vai. Por quê? Como que eu consigo pedir para que alguém receba uma graça? Eu vou rezar esse terço e eu vou oferecer em nome de fulano, né? Dá um exemplinho aqui com vocês. Existe uma coisa chamada méritos. O mérito é uma coisa que todo mundo recebe quando faz alguma coisa boa, né? Então, sei lá, você ganhou um campeonato, você ganhou um troféu, né? Aí vem lá, honra ao mérito. Já viu isso? Os méritos, eles existem na fé. Todo ato bom que nós fazemos, nós recebemos méritos. Eu quero que você entenda o mérito, só para fim didático, como se fosse uma moedinha, tá ok? Cada ato de piedade que você faz, você recebe um mérito. A moedinha é uma analogia, tá, gente? É um exemplo, tá? Não é isso, mas é só para você poder entender. Passei na frente do Santuário Madonna Queen, fiz o nome do sinal da cruz na frente da igreja. Eu recebi um mérito. Ajudei uma velhinha a atravessar a rua, recebi um mérito. Dei uma aula de catequese, recebi um mérito. Certo? Quando você pega o terço e fala, eu quero rezar esse terço na intenção de fulano, o que você está falando para Deus é, Senhor, os méritos dessa oração eu quero que ele receba, não eu. Como se ele tivesse rezado. Entendeu? Então eu estou rezando, eu estou conquistando um mérito, mas esse mérito eu não quero para mim, eu quero para o fulano. Então eu mando para lá. Como que eu posso fazer para que esse fulano receba? Ele tem que ter uma conta no banco. Vocês estão entendendo com a analogia, né? Depois vocês vêm falar para o padre que eu falei que é um banco, mas vocês estão entendendo a lógica. Você tem que ter uma conta no banco. Como que eu abro uma conta no banco? Batismo. Entendeu? Então, se você está rezando por alguém que é batizado, essa pessoa recebe os méritos dessa oração. Quando a gente faz isso, essa transmissão dos méritos é o que a gente chama de comunhão dos santos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Né? Percebeu? A gente reza isso no credo e às vezes não sabe o que é, né? Então todos os batizados fazem parte do mesmo corpo místico. Então vamos lá. Nós somos membros de um só corpo. Eu sou um dedinho do pé, com fungo, porque eu sou um miserável. Vocês são uma mão saudável, que vocês são santos. Nossa Senhora é o coração da igreja. Quem que é o sangue e o sistema circulatório? O Espírito Santo. Agora me fala, a minha mão consegue comer? Meu pé consegue comer?
Não, mas minha boca consegue, não consegue? Meu estômago consegue digerir, não consegue? Mas você percebeu que quem comeu foi a boca, quem digeriu foi o estômago, mas quem se beneficiou foi a mão, foi o cabelo, foi o pé? É a mesma coisa. Eu rezo o terço, mas o fulano recebe a graça, porque eu ofereci para ele. Entende? E aí assim nós conseguimos pedir para que as pessoas se convertam. Right? Ok. Então eu não posso rezar para uma pessoa que não é batizada? Pode? Claro que pode. Aí que tá. Ela pode não receber os méritos. E os méritos é o que fazem as pessoas serem santas. Mas ela pode receber a graça. Deus continua sendo onipotente. Entende? E ele continua encantando os corações, porque Deus é encantador. Então nós devemos rezar por quem? Por todos. Até aqueles que não são batizados. Devemos rezar por todos. Mas batizem os filhos de vocês. Entende? Percebeu a diferença? Então nós podemos rezar e devemos rezar por todas as pessoas. Até, principalmente por aquelas que não creem. Mas é necessário que as crianças desde pequenas já sejam batizadas para que já entrem na graça. Certo? Uma observação, tá? As bênçãos podem... Vou deixar para amanhã, que amanhã eu vou falar de bênção, aí eu explico. Deixa para lá. Vamos deixar aí, eu vou deixar o coração... Próximo. Todo mundo ouvindo, é melhor? Tá. Tá dando pra ouvir? Você falar que você vai esquecer. Vocês me lembram da bênção? Por favor, não deixe eu esquecer não, porque se eu falar que eu vou dar spoiler, aí teve gente que foi embora, sacanagem com os outros, né? De duas uma, ou todos vocês são Santo Tomás de Aquino, e não tem dúvida nenhuma, ou eu traumatizei vocês num nível que vocês não querem nem conversar comigo. Vai lá. Fenomenal essa pergunta. Essa aí é a pergunta que arrocha o catequista. Eu posso melhorar a sua pergunta? O que eu faria se eu quisesse pegar o catequista, botar ele na parede e fazer ele sofrer? Eu ia virar pro catequista e falar assim, tio, e um índio que viveu antes do descobrimento do Brasil, ele foi pro inferno? Boa essa pergunta, hein? Imagina você condenar 100 mil anos de humanidade pro inferno. Como é que tu faz a resposta, gente? Vou explicar para vocês. Primeira coisa. Deus revelou a nós os 7 sacramentos. Ele pode salvar de outras formas que não são os 7 sacramentos? Sim. Lembra, sempre que eu perguntar que Deus pode, você fala aqui? Tem vezes que depende, mas eu não vou entrar aqui para não bagunçar a cabeça. Mas pode responder que pode, que a chance de acertar é 99%, tá? Mas vamos lá. E esse índio que não teve contato? Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Mas esse índio não teve contato com a fé. Como? E aí é uma das respostas que eu acho mais linda, que eu me encanta dar. Ano passado, eu visitei o Museu do Louvre. E eu passei um dia, meu pé calejou, porque gente, eu fiquei apaixonado naquele lugar. Mas teve uma coisa que eu vi lá, que, cara, nunca vai sair da minha cabeça. Eu vi uma múmia. E eu vi uma múmia que ela estava ainda nas faixas, não tiraram ela da faixa de linha. Tinha múmia de todo jeito, mas essa foi a que mais me chamou a minha atenção. E ele estava profundamente enrolado. Só que ele não tá... A gente às vezes imagina que a múmia é só um corpo enrolado, igual quando a gente machuca, né, e vai passar as suas faixas. Não é isso. Uma múmia, gente, é que nem um crochê. É uma obra de arte aquilo. Eles entrelaçam os negócios assim, de um jeito que fica lindo. E era belo. Estou falando de beleza mesmo. Era lindo aquela múmia, sabe? E o escrito do lado era dizendo que não era uma pessoa muito importante, não. Era um cidadão comum, sabe? Eu quero que vocês entrem comigo dentro da experiência dessa múmia. Gente, é um povo que não conheceu Jesus.
não conheceu o Senhor. Mas eles acreditavam que existia vida após a morte. Vida após a morte existe ou não existe? Então você entende que, de certa forma, em algum ponto, esses egípcios estavam com um pedaço da verdade? E outra coisa, eles entenderam que a morte é algo para ser honrado. E é necessário ser belo. A beleza de um bom funeral. Como católico, a gente acredita nisso também? Percebe que isso é um pouco de verdade? Os egípcios também acreditavam que quando você morresse, um Deus ia pesar o seu coração numa balança e ia comparar com uma pena. E seu coração tinha que ser leve como a pena. Se ele não fosse, o deus Anubis, que tem a cabeça de cachorro, iria comer o seu coração. Então, ao morrer, você precisa ter um coração leve, porque você fez coisas boas, e no fim vai haver um julgamento. São Paulo fala disso também, não fala? Então entenda um negócio. Eles não estavam na fé verdadeira. Aquela não é a fé de Jesus Cristo. Aquela não é a religião que salva. Mas existe lampejos de verdade naquela religião. Ela não é a verdade, mas existem tracinhos de verdade. Fez sentido para vocês? Então eu quero que vocês imaginem as outras religiões como um céu estrelado, que tem várias estrelinhas. O que é a fé católica? O que é Nosso Senhor Jesus Cristo? É um sol esplendoroso, que quando ele nasce no horizonte, todas as outras estrelas desaparecem. Porque o sol bronzeia a pele. Então entenda uma coisa, existe lampejo de verdade nessas religiões. É com base nesse lampejo de verdade que Deus vai julgar essas almas. Nunca um missionário chegou lá e evangelizou aquele índio que vivia antes dos portugueses chegarem. Ninguém. Mas aquele índio, com base naquele conhecimento pobre de Deus que ele tinha, ele foi fiel e procurou fazer aquilo que ele achava ser o que agradava a Deus. É com base naquela verdade que ele teve que Jesus vai julgá-lo. Entendeu? E com base nessa verdade, Deus pode salvá-lo. E se o salvar, o salvará pela Igreja Católica. Mesmo que o índio não conheça a igreja. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Então, é possível que alguém que não conheceu a fé se salve? É possível. Eu recomendo? Não. Agora, Deus vai te julgar com o quanto de verdade você assimilou com base no que você teve de acesso a essa verdade. O índio que morava no Brasil antes dos portugueses chegarem, o máximo de verdade que ele teve foi aquilo. Aquela múmia que eu visitei no Louvre, o máximo de verdade que ela teve foi aquela. Agora e para você que conheceu a Igreja Católica? A quem muito é dado, muito será cobrado. Entendeu? Então, para você, nada menos que a santidade. Porque você conheceu toda a verdade. Entende? Uma coisa é você depender de uma estrela no céu noturno. Outra coisa é você ter o sol à sua disposição e não chegar no juízo final bronzeado. Concorda comigo? Então é assim que a igreja entende o ex de ecclesia nulla salus. Você pode se salvar, mas não se recomenda. Por quê? Agora terminando a resposta. Existem duas heresias relacionadas a isso. Se eu acho que todo mundo se salva e não precisa da igreja, tá de boa. Eu sei o nome do porteiro, eu cumprimento a faxineira, sou uma pessoa do bem. Isso aí é laxismo. O nome disso é irenismo, é uma heresia. Agora, extra ecclesia nulla salus, se você não conheceu Jesus Cristo, não entrou dentro do templo e não comungou todos os domingos, você vai para o inferno. Fineísmo também é uma heresia condenada pela Igreja Católica. Entende? Então a gente não pode cair nem em um, nem em outro. Ok? Respondi sua pergunta?
Next. Vai. Posso. Aham. Ela cometeu um pecado. Isso é um pecado grave, é um pecado mortal contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vou explicar isso um pouco mais amanhã, mas adiantando um pouco de amanhã, né? Os pecados mortais, eles têm gravidade. Uns são mais graves que os outros. Às vezes a gente só sabe do pecado venial e mortal, né? Mas dentro dos pecados mortais, tem pecados que são mais graves que outros. Como que a gente sabe? Quanto mais próximo do primeiro mandamento ele estiver. Então, o quinto mandamento é mais pesado que o 10º. É tudo mortal, tá? Tudo leva para o inferno. Mas o 6º é maior do que o 9º. É mais pesado, é mais grave. Logo, qual que é o pecado mais grave dos 10 mandamentos? Não amar a Deus sobre todas as coisas, né? É o primeiro deles. E como que a gente manifesta o amor a Deus? Através da vida moral. Então, a primeira coisa que Deus quer é que nós vivamos uma verdadeira religião. O que é a religião, gente? Ela é uma virtude ligada à virtude da justiça. A justiça é dar aos outros aquilo que lhes é devido. Então, o cara é criminoso, ele tem que ir para a cadeia. O cara é um cara bom, ele merece um prêmio. Isso é justiça. Religião é dar a Deus aquilo que lhe é devido. E o que é devido a Deus? O culto. E quem é que define o culto? Sou eu? É a senhora? É Deus, né? Então, não sou eu que decido qual é o culto que Deus gosta mais. Quem decide é Ele. Porque se eu vir e falar assim, a igreja católica é muito chatinha, eu prefiro ir para a igreja preta porque lá eu choro. Aí quem define sou eu? É eu que digo para Deus o que ele tem que receber? Então não é ele que é Deus, quem é Deus sou eu. Sereis como deuses. Lembra da serpente falando com a Eva? Então quando a gente faz esse ato de sair da igreja católica, a gente está cometendo um pecado mortal gravíssimo. Gravíssimo. Certo? A mesma coisa pode não acontecer no sentido contrário. Alguém que é pagão, o cara é ateu. Ele é ateu e virou evangélico. No caso dele, ele recebeu algum mérito. Está na igreja errada ainda. Mas você percebe que ele saiu do ateísmo para o cristianismo? Um cristianismo torto, mas saiu. Então a condenação e o jeito que Deus julga muda de pessoa para pessoa, porque a vida da gente não é igual. Então uma coisa é você estar na igreja católica e virar evangélico. Outra coisa é você era ateu e vira evangélico. Percebeu a lógica da coisa? Então é assim que Deus vai julgando as pessoas. Então é um pecado contra o primeiro mandamento, gravíssimo. Quem volta precisa se confessar. Vai lá. Você falou do evangelho da igreja. Tem uma passagem, eu não lembro o versículo, capítulo, mas que os discípulos procuram Jesus e falam com ele que encontraram outras pessoas pregando e curando em nome de Jesus. Uhum. E que repreenderam aquelas pessoas porque elas não eram um dos discípulos. E Jesus disse para eles, não, deixais que eles façam, que se eles fazem em meu nome, não está fazendo mal. Uhum. Isso poderia aplicar para a gente em relação aos protestantes? Mais ou menos. Sim, mas deixa eu te explicar como que isso aconteceria, tá? Não sei se vocês sabem, mas quando nós estamos falando de um ateu que virou católico, o termo técnico que a gente dá na teologia é que ele se converteu. Agora, quando um evangélico vira católico, o termo correto não é que ele se converteu. Sabiam disso? O termo correto é que ele alcançou a plenitude da comunhão. Porque, na verdade, o evangélico, ele está numa comunhão com a Igreja Católica, mas parcial. Por quê? Porque o batismo do evangélico vale. Então, quando o pastor batiza a pessoa lá, ela abre uma conta. Lembra de eu falar da conta? A conta valeu, você consegue fazer um depósito lá, entendeu? Então ela está em comunhão. O que eu estou querendo dizer para você? É que o evangélico, ao se batizar, ele é meio que católico, só que parcialmente, pela metade, entendeu? Então nesse sentido é que Jesus está falando, né? Se ele prega e cura em nosso nome, não façais nada, deixa que ele permaneça lá. Então o que a igreja faz? Ela não proíbe o evangélico de pregar,
mas ela tenta trazer o evangélico para cá o tempo todo. Existe uma coisa ainda mais forte ainda para a igreja, que não é nem os evangélicos. A gente fala dos evangélicos, mas é porque a nossa realidade aqui na América, né, na América do Norte e do Sul, a gente vive muito isso, né? Mas para a igreja católica, o mais grave hoje é a situação das igrejas ortodoxas. Porque no caso da igreja ortodoxa, não é só o sacramento do batismo que vale, não. O da ordem também. Então a missa lá vale. É a Eucaristia. E a igreja reza, não sei se você já reparou na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, nós temos um momento onde nós vamos fazer intercessões, e a gente reza pelas igrejas ortodoxas, pelos judeus, já reparou isso? Pedindo para que os judeus se convertam e para que a unidade dos cristãos aconteça com os ortodoxos. Então a igreja católica está querendo sempre que todo mundo volte para casa, o tempo todo. Entendeu? Então é nesse sentido. Respondi sua dúvida? Vamos lá. Você mesmo. O que acontece com a pessoa que batiza 2 vezes? A segunda vez não vale. Não. Assim, o batismo, se ele é um batismo válido, ele acontece só uma vez. Então nós cremos em um único batismo. Essa é a fé da igreja. Só existe um batismo, certo? Na verdade, essa é a fé dos cristãos. Se um cristão fala que existe mais de um batismo, na verdade, nem cristão ele não é. Porque nem os protestantes vão levar ele a sério. Entendeu? Mas quando é católico, eles batizam de novo. Isso. A nossa igreja aceita o batismo Mas dele. Sim. eles não aceitam. Mas não é fácil, porque já vai batizar. Exatamente. E sem lembrar que quando a pessoa sai da igreja católica para entrar na evangélica, ela está cometendo um pecado, né? Então, assim, não é que... A discussão aqui nem se valeu, né? A pessoa, ela está se perdendo. Pode... Existe. O que a gente precisa fazer para o sacramento acontecer, gente? Nossa, eu vou ter que falar isso amanhã. Não, eu devia ter falado hoje. Agora que eu percebi. Mas vamos lá, vou falar hoje, amanhã eu repito. Todo sacramento precisa de 3 coisas, tá? Pega teu caderno. Isso aqui era para ter sido na aula, viu? Amanhã eu repito. Vamos lá. 3 coisas o sacramento precisa para acontecer. Primeira delas é fórmula. Aí eu vou passar explicando cada um, tá? Hã? Vamos lá? Aproveita que você anotou aí, anota aí, @santacarona. Eu tô começando a ficar bom nesse negócio de fazer merchan. Vamos lá. Primeira coisa que o sacramento precisa é fórmula. Segunda coisa é matéria. E a terceira é ministro. Eu tô dando nome, mas eu vou explicar, tá? Fórmula, matéria e ministro. A fórmula é a palavra que é dita no momento do sacramento. A matéria é o que nós estamos usando no sacramento. E o ministro é quem está ministrando o sacramento. Todos os sacramentos têm isso, a gente pode dar exemplos. Então, por exemplo, confissão. Quem é o ministro? O padre ou o bispo. Qual é a fórmula? Eu te absolvo dos teus pecados. Detalhe, quando eu falo a fórmula, ela tem que ser ipsis literis o que eu estou dizendo. Do jeito que eu estou dizendo. Entendeu? Ela é isso aqui, com essas palavras. Tudo jóia? Claro que se for em inglês vai ser, depende da conferência, mas em português é isso aqui. E qual que é a matéria? O arrependimento. Você precisa estar arrependido. Se eu não estou arrependido, a confissão não vale. Batismo. Quem é o ministro? O padre, o diácono ou um fiel. Em caso de emergência, até um pagão pode ser ministro do batismo. Sabia disso? Até um pagão. Eu estou preso num país que tem ditadura. Certo? Eu sei que vai bagunçar a cabeça, né? Vamos lá. Eu estou preso numa ditadura. Eu estou na cadeia. Certo? E eu sei que eu vou morrer. E ninguém está aqui para me dar. Eu sou a única pessoa que quer ser católica, só tem gente de outra religião aqui. E você está preso comigo. E você é, sei lá, fala uma religião aí. Muçulmano. Você é muçulmano. Eu viro para você e falo: Abdul, eu quero que você faça um negócio.
Mas nós é brother. Eu quero que você faça o seguinte. Você vai encher sua mão de água, você vai derramar na minha cabeça e você vai dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a única coisa que eu preciso que você deseje é desejar fazer aquilo que os cristãos faziam nos primeiros séculos. Você não precisa ser cristão, mas você tem que desejar fazer o que eles estavam fazendo. Você topa? Se eu convencer ele a fazer e ele faz, o batismo valeu. Só que situação de emergência. Situação de emergência. Se for numa situação regular, aí precisa ser um ministro ordenado. Por que a igreja faz essa exceção para a situação de emergência? Porque a igreja, ela é obcecada em salvar almas. Obcecada. Pode fazer o batismo após a morte? Não. Calma, agora eu... Entendeu aqui? Esse ponto? Então, qual que é a matéria do batismo? A água. Qual que é a fórmula? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Matrimônio. Quem é o ministro? Os noivos. Olha lá! O ministro do matrimônio são os noivos. E detalhe, tá? No matrimônio você precisa dos ministros, que são os noivos, e de 3 testemunhas. Uma testemunha do noivo, uma testemunha da noiva e uma testemunha da igreja, que é o padre. Não sabiam dessa, né? E aí, por isso que quando você tem um matrimônio, o padre pega o livro, vira pro noivo e fala assim, ó, eu, Abdu, te recebo, Ixalá, te recebo, Ixalá. Já percebeu? Percebeu que o padre fala ipsis litteris o que o noivo precisa dizer? Porque é ele que está celebrando o matrimônio, não o padre. Entendeu? E aí, quando ele termina de fazer essa fala, o padre fala, vos declaro marido e mulher, porque eles se casaram. A fórmula é o que o padre está falando ali. Certo? E qual que é a matéria? Adoro, porque todo mundo fala aliança. É normal falar aliança, mas não é aliança. A matéria do sacramento do matrimônio é o consentimento. Por isso que o padre vira e fala assim, é de livre e espontânea vontade que se casa com a fulana? Aí o engraçadinho vira e fala assim, não sei. Falou, galera, apaga a luz, vamos para casa. Acabou a cerimônia. Acabou. Mas é a regra. É o que deve ser feito. Porque o consentimento é a matéria do sacramento. Se você não tem o consentimento, o sacramento não valeu. Ele fez uma piadinha no sacramento. Entendeu a lógica da coisa? Então, todo sacramento tem matéria, fórmula e ministro. Estão comigo? Batismo pode ser inválido? Pode. Como? É só você invalidar uma dessas 3 coisas. Batizei com suco de caju. Valeu? Não. Nós te batizamos em nome da Trindade. Valeu? Não valeu. O ministro não era apto numa situação regular. Valeu? Não valeu. A mesma coisa vale para a missa. Matéria, pão e vinho. Ministro, padre e bispo. Fórmula é aquela parte do folheto que está em letra caixa alta. Aquilo ali tem que ser lido do jeito que está lá. Entendeu? Essa é o sacramento do... Então todo sacramento tem isso. Para saber se é válido, é só você saber quem são os ministros, matéria e fórmula de cada um dos 7 que você vai saber. Tá joia? Igual, por exemplo, você vai confessar. Aí tem muito padre que você vai confessar, o padre vira e fala assim, vai em paz, Deus te perdoou. Não, filho. Deus te perdoou, não. Me fala, e eu te absolvo dos teus pecados. Entende? Porque se não for do jeito certo, não valeu o sacramento. Tá bom? Respondi sua pergunta? Lá. E se Uma criança ser batizada em casa por alguém que não seja o padre, esse batismo vale? Ok, isso é muito bom. Vou dar um exemplo concreto aqui para a gente poder ver, tá? Gravidez de risco. Ela perguntou, uma criança que é batizada em casa, os pais celebram o batismo dela, vale
Depende. Eu vou dar um exemplo concreto aqui para a gente conseguir enxergar, tá? Imagina só uma gravidez de risco. Aquela criança provavelmente vai morrer. Certo? Porque provavelmente ela vai morrer. A gente sabe que ela tem só algumas horas de vida. E o pai está ali. Aquela criança vai nascer e não vai dar tempo de batizar. O pai pode batizar. O pai pode pegar um copo com água e batizar a criança. Em emergência. Ah, mas aí a criança sobreviveu. Aí você tem que levar no padre, informar para o padre que houve esse batismo em emergência e o padre vai fazer os ritos complementares na igreja para poder finalizar todo o processo de batismo. E se não foi de emergência? Hã? E se não foi um batismo de emergência? Mesmo assim, tem que levar pro pai. Aí que tá. Se não foi um batismo de emergência, cada caso é um caso. Você vai ter que analisar cada um dos casos. Entendeu? Aí eu preciso que você me dê um exemplo, entende? Aí para poder saber se aquele caso valeu ou não valeu. Porque, por exemplo, sei lá, uma família está vivendo numa situação, sei lá na Jordânia, o Estado Islâmico chegou e o filho mais novo não foi batizado, todos os padres foram embora e provavelmente a gente vai ser martirizado. Pô, claro, o pai vai lá e batiza a criança. Entende? Valeu? Valeu. Tá doido? Deus é pai, não é patrão, né? É só entender, é um caso de emergência, entende? Ah, eu tô aqui em Boston. Exatamente, emergência não negligência. Eu acho que o senhor deve ter visto alguns casos assim, de pessoas que viveram coisas assim. Lá na Jordânia é o caso de perseguição, né? É onde a gente vê mais casos assim acontecendo. Né? Mas é sempre a gente bom lembrar, a igreja, ela é obcecada em salvar as almas. E ela sempre vai fazer o máximo, ela é uma mãe. Ao ponto da gente falar assim, pô, mas vale um pagão batizar? Né? Estranho, né? A igreja é uma mãe. E ela tá louca para salvar uma alma. Então, o padre pegou demissão de ordem. Ele não é mais padre, ele casou. Só que ele está andando de carro e ele viu um acidente e tem alguém ali agonizando. Esse cara para o carro, desce e dá unção. Dá absolvição. E vale? Vale. Mas ele já casou, ele tem mulher, tem filho. Mas ele continua sendo sacerdote porque o sacramento da ordem tem selo indelével, vale para a vida inteira. Então, em caso de emergência, tá doido? É uma alma. A igreja não negocia almas. É o sentido dela existir.